Também chega a despedida que a gente estava aguardando, oficialização da saída do Ancelotti do Real Madrid. A entrevista coletiva, na verdade, não foi uma entrevista de despedida, né, André? Porque o Real Madrid ainda joga amanhã. Então a gente ainda vai ter uma homenagem. É a primeira vez na história, se eu não me engano, que um treinador vai ser homenageado na sua despedida do Real Madrid. Isso não é nada comum acontecer, mas a gente não está falando de um técnico comum, a gente está falando do técnico mais vitorioso da história do Real Madrid, alguns dos melhores anos em sequência da história do Real Madrid. Por isso, o clube vai fazer uma homenagem de despedida para o Ancelotti no Bernabéu. Mas hoje a gente já conseguiu ver um Carlo Ancelotti, André, tirando assim, ó, uma parte da skin técnico do Real Madrid e já colocando a skin técnico da seleção brasileira. Esse processo está demorando algumas semanas, mas ele finalmente está acontecendo. E realmente é um cara que merece essa despedida, porque aí tem alguns títulos da trajetória do Carlo Ancelotti nessas duas passagens. 2 La Liga, 2 Copas do Rei, 2 Supercopa da Espanha, 3 Champions, 3 Supercopa da UEFA, 2 Mundiais de Clubes, uma Copa Intercontinental, né, se quiser separar e tal, mas realmente é uma trajetória daquelas. E aí na nota oficial o Real Madrid fala que Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo, que o Ancelotti dirigiu a nossa equipe numa das etapas mais vitoriosas dos 123 anos de vida do Real Madrid. Enfim, vai para sempre fazer parte da família madridista. Realmente muito bacana, muito legal. E o Carlo Ancelotti também publicando a sua despedida e colocando lá um vídeo bacana com a trajetória dele, falando que para sempre o Real Madrid vai fazer parte da vida dele, evidentemente. E até tem um trecho de uma narração minha do gol do Vini no vídeo do Carlo Ancelotti. Fiquei muito feliz que tem um pedacinho aí, um tostão da minha voz nesse vídeo de despedida do Carlo Ancelotti. E aí, Tati, muita coisa foi falada, perguntaram pra ele, eu vi a entrevista aqui na Real Madrid TV, e muita coisa foi perguntada, qual foi a noite mais incrível dele, ele falou das noites de remontada, e o que ele teria feito de diferente. Ele falou, olha, eu errei muitas vezes, mas não teria feito nada diferente, enfim, muita coisa. E a sua pergunta foi muito bacana, e assim, por mais que ele tenha falado, ele não conseguiu explicar. Porque, assim, ele só falou, cara, é muito bonito, é muito bonito, é muito lindo, mas ele não conseguiu traduzir em mais palavras, além dessas, porque você perguntou sobre sair de um clube do tamanho do Real Madrid para ir para uma seleção do tamanho da seleção brasileira. É um negócio muito louco, né, Tati? Porque o cara sai, e eu vivo falando isso aqui, e tem gente que duvida, mas eu acho que esse é mais um exemplo. A camisa da seleção brasileira ainda é a mais pesada do mundo, a mais importante do mundo. Eu não sei por quanto tempo ela será, mas ela ainda é. E o cara sai... Tati, de manhã, ele vai sair sábado, tirar o uniforme do Real Madrid, colocar o pijaminha e acordar domingo para embarcar num jato aqui pro Rio de Janeiro e colocar o uniforme da seleção brasileira. É uma moral daquelas, Tati. Assim... O Carlo Ancelotti, nessas últimas semanas de Real Madrid, ele quer respeitar muito o clube, né? Ele está ainda vestindo o uniforme de técnico do Real Madrid. Mas hoje, pela primeira vez, a gente conseguiu aproximar ele um pouquinho de falar de seleção brasileira, que eu repito, a entrevista coletiva da apresentação do Carlo Ancelotti, sim, a gente vai ver finalmente ele com a skin falando de seleção brasileira. Mas é difícil para ele, eu acho, realizar o que está acontecendo, André, porque se é difícil para a gente que está acompanhando de fora, imaginar que em algum momento da história um técnico do Real Madrid fosse sair do Real Madrid para ser técnico da seleção brasileira, isso seria muito extraordinário. E eu acho que ele não está conseguindo ainda realizar o que está acontecendo. Eu acho que ele ainda está no processo de entender que ele não vem mais para Valdebebas, que ele não vai mais entrar na salinha dele, onde tinha todas as coisas arrumadas e tal, que agora ele tá indo para outra coisa, que ele vai ter que viver outra coisa, com outras experiências, que ele vai ter que absorver uma outra cultura, uma outra forma de entender o futebol. Só que, ao mesmo tempo, ele repete, eu acho que 5 vezes, a palavra ilusionado, que a gente até estava comentando depois da entrevista, como é que a gente traduz estou ilusionado? Porque não existe uma palavra para traduzir para o português, e descobri que para o italiano também não.
Então o Ancelotti vai utilizar muito essa palavra quando ele chegar na seleção, porque não chega a ser, é mais do que entusiasmado, mas ele está muito animado e muito motivado para essa nova aventura, como ele gosta de dizer, e ele diz para mim vai ser um grandíssimo desafio ter que comandar a pentacampeã do mundo. É o que tu tá falando, André. A gente, o momento da seleção, ele é tão estranho e tão ruim que a gente não tá dando o valor que as pessoas estão dando para esse movimento do Ancelotti. Provavelmente, muito provavelmente, porque ele diz que depois do Real Madrid ele não tem ideia de dirigir um clube de novo, vai ser o último ato de um dos maiores técnicos da história do futebol, porque ele quer ter a possibilidade de dirigir a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. É a decisão do Ancelotti que abriu essa porta. Então, é muito louco, André. A gente não consegue explicar e ele também não consegue explicar muito o que ele está vivendo nessas últimas horas. Mas, com certeza, amanhã vai ser muito emocionante a despedida do Ancelotti. Ele vai chorar bastante. Estou esperando que ele cante. E depois ele viaja para o Brasil, onde ele também vai viver coisas que eu acho que ele nem imagina ainda. E tomara que sejam coisas boas, né, André? Tem muita gente aqui sugerindo uma palavra para traduzir o ilusion, né? Essa ilusion que ele fala que ele tem. Não tem uma palavra que vá conseguir. Mas eu vi algumas aí que, pelo amor de Deus, gente, ele não tá iludido, tá? Não. Não pega a tradução fácil que não. Ele tá encantado, ele tá emocionado, empolgado, uma grande expectativa. É nessa vibe assim. Ele está com brilho nos olhos. Isso. Ele está encantado, ele tá, enfim, é isso e acho que aqui ele vai conseguir explicar talvez melhor pra gente, até porque, Tati, tá sendo preparada uma coletiva na segunda-feira para apresentação dele, um negócio assim, mais de 200 jornalistas sendo aguardados num hotel no Rio de Janeiro, não vai ser na CBF, porque acho que a estrutura vai ser melhor alugando um espaço num hotel, um espaço feito para isso, vai ser um negócio muito bacana o que vai acontecer aparentemente na segunda-feira, quando ele se apresentar. Ele passa o domingo viajando e chega para se apresentar num hotel no Rio de Janeiro segunda-feira. Segunda a gente fala mais sobre isso.